desenvolvimento para ambos os lados. Um negócio só é bom quando promove o desenvolvimento para as duas partes, para os dois países, para os povos dos dois países. Então, a esse processo da entrada de novos parceiros, se tem a necessidade de consolidar os caminhos já andados, já desenvolvidos com os parceiros mais tradicionais de primeira hora. Para que ninguém se sinta lesado nesse processo, né? Porque muitas vezes, mas já está vindo mais aquele para cá, mas nós nem desenvolvemos totalmente da maneira como nós gostaríamos de ter desenvolvido e feito essas trocas, como o professor comentava. Mas também é interessante que eu gostaria de tocar nesse ponto sobre negócios internacionais, relações internacionais e comércio exterior, porque tem aí as suas diferenças e também tem as suas aproximações, para que fique mais claro então para o nosso público. Professor André, então, negócios internacionais, relações internacionais e comércio exterior, em que se aproximam e em que se distanciam? Bom, relações internacionais, até a Gisele vai me auxiliar, porque ela é formada também, bacharel em relações internacionais, né, Gisele? E quando a gente trata dessa área, a gente entende assim, são as relações políticas, econômicas e sociais entre nações, não é? Isso, certo. Então, principalmente, nós estaríamos tratando com o ênfase entre nações, elementos governamentais, acordos, ampliações de relação de comércio. E quando você... Então, isso é uma coisa macro. Traz bastante história também, uma parte história do direito. Política, história econômica, sociologia, cultura também. Certo. A questão... Você também trabalha com algo de geografia, antropologia, sociologia, como a gente falou. E quando você olha para o lado de negócios internacionais, você está olhando muito mais de transações empresariais. Certo. Então a gente sai do ênfase governamental, que é o que traz relações internacionais, e você foca no ênfase empresarial, porque é onde ocorre efetivamente, né, a vida de comércio internacional. Né? Então, a parte de relações internacionais, ela amplia, ela faz acordos, ela trata de questões de multilateralismo, ela trata de acordos, enfim, e os negócios internacionais favorecem e façam que ocorram essas trocas de empresas, né? E por isso que você tem que formar, então, um administrador, a pessoa capaz de trabalhar ou atuar numa empresa, né? Seria mais do que apenas dizer assim, o administrador, mas o gestor da empresa, com ênfase em gestão internacional, que entenda desse olhar internacional. E dentro disso, dessa capacidade múltipla que ele tem que ter de conhecimentos, um dos elementos é o comércio exterior, que é a parte operacional, né? De negócios internacionais efetivamente, que é onde você se foca mais nas relações de compra e venda, portanto importação e exportação, não apenas de bens, de coisas materiais, mas também de serviços, de conhecimento, né? A gente fala de capital intelectual, de investimento direto no estrangeiro, né? Então vem todos esses elementos complementar. Então o comércio exterior é um elemento mais operacional, é o coração de negócios internacionais que foca o âmbito empresarial e que tem interface, claro, com relações internacionais, né, por questões econômicas, políticas, históricas, enfim. Pessoal, vocês me complementam. Nós já estamos quase fechando esse bloco, eu vou fazer a questão norteadora, mas todos os profissionais dessas três áreas, negócios internacionais, relações internacionais e comércio exterior, também podem estar inseridos na mesma empresa, na mesma organização e trabalhando próximos. O foco assim, o comércio exterior, no caso, o profissional de comércio exterior, ele vai trabalhar mais a questão operacional. Então ele vai chegar até um nível, vamos supor, gerencial. Quando você fala de relações internacionais, não necessariamente ele tem espaço na empresa, né? Mas quando você foca no gestor internacional, que é o negociador internacional, o foco dele é estratégico. Certo. Ele é o tomador de decisão. Essa é a grande diferença. Certo. Muito bem. Então, vamos fazendo o encerramento desse bloco, vamos deixar no ar a segunda questão norteadora, que vai conduzir o nosso terceiro bloco. Alguns especialistas pontuaram no início de 2012 que a crise europeia não traria efeitos graves. Esses especialistas que nós assistimos em vídeos, em telejornais, que escreveram também para jornais especializados, revistas, alguns diziam que não trariam efeitos graves. Pois bem, a economia e as empresas brasileiras. Pois bem, esse cenário realmente se manteve, se mantém e se manterá? Essa é a nossa questão para o terceiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Mais de 50 opções de cursos, 7 áreas do conhecimento, experiência de mais de um século. Todo o know-how da FI Business School está à disposição do mercado em 4 áreas de atuação. Executive Education, com a promoção de cursos para executivos de altíssimo nível em parceria com a ESAD. FI Training, com cursos de curta duração para capacitar, atualizar e desenvolver profissionais de maneira objetiva e rápida. Convênios internacionais, transformando os alunos em verdadeiros players mundiais. Consultoria, prestando orientações técnicas seguras para as mais variadas áreas de negócios. FI Business School, a vanguarda do conhecimento na área de negócios. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje, gestão de negócios internacionais, ou então apenas negócios internacionais. Nós já tivemos uma certa polêmica aqui durante o nosso intervalo com os nossos convidados com relação a esse cenário da pergunta que nós deixamos no ar, que tem a ver com alguns especialistas pontuaram no início de 2012 que a crise europeia não traria efeitos graves à economia e às empresas brasileiras. E eu pergunto então se esse cenário se manteve, se mantém e se manterá. E aí nós começamos a polêmica aqui no nosso estúdio e nós vamos então pedir a participação dos nossos convidados. Então, professor Antoninho Carão, esse cenário. Primeiro, que é muito curioso afirmar que a crise de um continente inteiro não terá consequência nas outras economias em tempo de economias abertas, globalizadas, internacionalizadas, integradas e interdependentes. É claro que vai ter. Foi uma afirmação ingênua, inicial, e muito mais de tentar de acalmar ânimos. Mas vamos tendenciosa, lá. talvez? Tendenciosa, lógico que terá. Foi não gerar uma expectativa. É claro, o que está acontecendo com a economia europeia? Principalmente, ela é mais uma crise dos governos e uma crise social de desemprego. Ora, se tem desemprego, tem redução de produção. Se tem redução de produção, tem redução de compras, de trocas, de comércio, tem redução de investimentos. E os governos têm uma enorme dificuldade de tratar o seu déficit público e de usar dinheiros para redinamizar a economia ou para fazer investimentos que criam uma nova dinâmica econômica. Então, esta crise, que é originalmente dos governos, dos bancos e do déficit, está se refletindo na empresa que não tem financiamento, que não está investindo, que não está produzindo, que também não tem mercado e que está gerando desemprego e que está gerando todo um conflito social. Este é um lado. Segundo lado, bom e ruim. Ruim porque a empresa que comprava matérias-primas, que comprava produtos, que comprava bens semi-industrializados, está deixando de comprar da gente. Portanto, o mercado para nós também está reduzindo. Então, esse é o lado ruim. Qual é o lado bom? O empresário europeu tem muito dinheiro e está sobrando dinheiro no bolso das companhias privadas. E se nós observarmos o número de missões que vieram ao Brasil, que vieram ao Paraná, que vieram a Curitiba, que foram recebidos pelas entidades de classe, seja a Federação das Indústrias, seja a Associação Comercial, seja a Federação do Comércio, seja a Federação da Agricultura, seja governo, nós observamos que nunca na história econômica brasileira e paranaense nós recebemos tantas novas missões de empresários desejosos de investir. Eles têm dinheiro, eles querem gerar oportunidade de multiplicar o seu capital, mas não têm confiança de reinvestir esse dinheiro na Europa, então estão buscando novos cenários. O Brasil é um cenário favorável, não é o único e temos que competir para atrair esse capital, mas somos um cenário favorável.
Professor Andréia, então, e esse cenário se manteve, segundo aqueles especialistas, que a crise não afetaria, a crise europeia não afetaria, né, as nossas empresas e a economia brasileira? A gente pode pegar alguns exemplos, né, do que acontece e que a gente pode estar acompanhando das empresas no dia a dia. Então, se você pega lá, foi o que o professor Caron falou assim, se existe uma dificuldade, uma crise financeira e uma dificuldade de emprego com a população, né, da União Europeia, o que acontece? Eles vão consumir menos. Então, gente já tem menor demanda para açúcar, por exemplo, e suco, né? Que a gente está vendendo menos, porque tem menos disponibilidade de recursos para poder fazer a compra dos nossos produtos. Ou seja, o Brasil está diminuindo a exportação de açúcar e suco, por exemplo. Até na questão de farelo, de soja, por exemplo, para alimentação, que eles usam para animais, se existe uma crise, compra-se menos. Ainda que a farelo ainda esteja sendo mais vendido, né, do que outros produtos, mas já houve uma redução. Então, como que a gente pode dizer que não vai sentir efeito? Vai sentir efeito. Mas, por outro lado, pode-se perceber oportunidades, que nem o professor Caron muito bem colocou. Aí que vem a possibilidade de essas empresas expandirem seus negócios e montarem filiais aqui no Brasil ou fazerem parcerias, fazerem joint ventures, fusão com outras empresas brasileiras para poder aproveitar essa disponibilidade de recurso de, por exemplo, empresários holandeses. A gente teve uma missão comercial da Holanda recente, né? Então, existem oportunidades. E, com certeza, há impacto em todos os setores da economia que exportam e que negociam com a União Europeia. Eles têm capital, eles têm tecnologia, eles têm canais de mercado e nós temos matérias-primas e temos vontade de trabalhar e temos competência. Exatamente. E então, como que a nossa pós-graduanda analisa essa questão? Concorda com os professores? Com certeza. Eu acredito que realmente, como o professor bem disse, uma crise de um continente inteiro seria, né, muita pretensão falar que não afetaria outros países. O Brasil, por exemplo... eram os efeitos graves que foram colocados. Não, nós não teremos efeitos graves, né? Nós teremos... sim. Certo. O continente, por exemplo, o Brasil, que exporta bastante, tem como o principal parceiro comercial a China, que também importa muito produto exporta, aliás, muito produto para a União Europeia, diminuiu essas vendas por causa da crise, evidentemente. Então, sendo o principal parceiro comercial, o Brasil também deixou de exportar, está exportando menos para a China, que é um dos grandes compradores das commodities do Brasil. Então, exportando menos esses produtos para a China, tem vários fatores que isso diminui muito o preço das commodities que são exportadas, então acaba desvalorizando, além de tudo, o produto brasileiro que nós exportamos para lá. Isso devido também ao mercado, devido não, né? Também especificamente pelo mercado europeu, que não está mais tendo dinheiro para comprar esse produto da China. Então, são dois lados que acabam desvalorizando também a economia da China, pouco, né, comparado que eles continuam crescendo, mas vão crescer menos também por causa disso, e o Brasil também que acaba crescendo menos também por ter uma diminuição nessa exportação dos produtos, que é bastante fundamental para o superávit, né, na balança comercial do Brasil. Pois é, e com relação a essas movimentações todas, porque o professor já colocava para mim, em uma outra situação anterior ainda à gravação desse programa, que o Brasil deixou de ser o queridinho, né, da América Latina, e nós já fomos ultrapassados nesse sentido por um outro país. Então tem essa questão aí que ela precisa ser um pouco mais discutida, não é, professor? O mundo atual compete-se com todos, compete-se por tudo e compete-se por toda parte. O que ocorre, os países, as empresas, os profissionais autônomos, os estudantes, os professores, os empresários deixaram de ser agentes passivos, reativos ao comércio internacional e passam a conquistar o seu espaço, quer seja na produção, quer seja na oferta, quer seja na competição. No cenário de atração de investimentos, e daí a gente entra para um cenário diferente, nós temos uma competição muito curiosa. Em geral, nós não discutimos a competição para atrair investimentos.
os países ricos, a Europa, competem com os Estados Unidos e com o Japão para atrair investimentos. Os países ricos competem com os países emergentes ou desafiantes, como Brasil, China, México, Argentina, para atrair investimentos. E os países emergentes ou em desenvolvimento competem entre si para atrair investimentos, para atrair tecnologias. Então há uma competição por mercados para venda de produtos, há uma competição por investidores, há uma competição por investimentos, há uma competição por tecnologias. O que se está desejando? O desenvolvimento econômico e social. Eu quero gerar emprego, trabalho, ocupação econômica, eu quero gerar esse desenvolvimento porque isso traz paz social e paz política. Mas há uma enorme competição. Este mundo não está pronto. Este mundo é um mundo de conflitos, de divergências e de negociações diante do contraditório e das divergências. Isso é um bom papel para os advogados, para os mediadores. Tá negociando. Você não vai contar qual que é o Fórum Brasil, qual que é o próximo da vez? Eu iria perguntar isso para ele agora, André. Então, já que nós deixamos de ser o queridinho para atraindo investidores, que era nesse sentido, né? Deixamos de ser os queridinhos, e nós sabemos que nós fomos suplantados por um outro, que está aí todo alegre, porque agora é o novo queridinho da América Latina. Vamos por partes. O que é o queridinho dos investimentos internacionais e o que é o queridinho da mídia política demagógica que quer manipular a opinião pública? Então são duas coisas diferentes. Muitas vezes, quando você lê o jornal no Brasil, você diz: o Brasil é maravilhoso, é fantástico, e realmente nós representamos um enorme potencial. Um grande desafio e grandes oportunidades. Nós somos uma nação não só rica, deitada eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo, mas nós temos, acima de tudo, um povo criativo, pensador, que aceita desafios. Então, nós temos Agora, uma coisa é o governo usar a mídia e fazer uma propaganda de vender uma imagem interna, e a outra coisa é o que realmente as nações internacionais pensam. Então como é que eu, enquanto nação, enquanto um projeto de desenvolvimento nacional, de nação, de empresários, de entidades, conquisto o capital e a tecnologia internacional para que ele venha cooperar conosco.